Se você chegou aos 60 anos e não guardou nada para a aposentadoria, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Também não vou dizer que acabou, mas vou começar pela verdade que muita gente evita, porque ela dói mais do que a falta de dinheiro. O problema não é somente você ter pouco tempo. O problema é que, daqui para frente, cada decisão errada custa muito mais caro do que custava aos 30. Eu vi isso muitas vezes na mesa da corretora. Vi homem de cabelo branco chegar com a voz baixa, dizendo que tinha trabalhado a vida inteira, criado filho, pago aluguel, trocado de carro, ajudado parente, e agora queria saber se ainda dava tempo. E eu olhava para ele como olho para você agora. Não dá tempo para brincar, mas ainda dá tempo para construir uma máquina pequena, disciplinada e obediente. A palavra é essa. Máquina, aposentadoria não é uma data bonita no calendário. Aposentadoria é uma máquina de renda. Se a sua máquina depende apenas do INSS, de favor dos filhos, de vender alguma coisa ou de esperar que alguém resolva, você não tem máquina. Você tem esperança. E esperança, quando chega o boleto da farmácia, não paga nada até o primeiro minuto, eu já quero te entregar uma peça concreta. Se você não guardou nada, a primeira peça não é escolher ação, fundo, banco, aplicativo ou promessa. A primeira peça é criar uma sobra fixa todo mês, nem que seja de 300, 500 ou 800 reais, e transformar essa sobra em renda futura, comprando participação em negócios essenciais, de forma prudente, diversificada, sem depender de preço subir amanhã. Você não vai recuperar 40 anos em 40 dias, mas pode parar de desperdiçar os próximos 40 meses. E aqui começa a contradição que poucos homens aceitam ouvir. Talvez o seu salário atual não seja o seu ativo principal. Talvez o seu ativo principal seja o que você consegue não gastar quando o salário cai na conta. Daqui a pouco eu vou te mostrar a conta em reais que separa o homem que ainda pode criar uma renda de apoio daquele que apenas envelhece endividado. Depois eu vou te mostrar o único número que você deve medir toda semana. E no final, eu vou te dar a lista do que você não pode mais fazer se já passou dos 60 sem reserva. Mas antes, responda com honestidade. Você quer se aposentar com dignidade ou quer apenas continuar fingindo que o mês que vem vai ser diferente? A primeira engrenagem, parar o vazamento. Toda máquina começa com uma engrenagem simples. Se ela está frouxa, o resto gira em falso. Eu conheci dois homens parecidos, Renato e Gilmar. Os dois passaram dos 60. Os dois trabalharam a vida inteira. Os dois tinham filhos adultos, conta de luz, mercado, remédio, plano simples de saúde e aquele medo silencioso de depender da família. Renato ganhava menos, Gilmar ganhava mais. Só que Gilmar tinha uma vida cheia de pequenas engrenagens quebradas. Cartão parcelado, ajuda sem limite para parente, assinatura que nem lembrava, carro caro para parecer que ainda estava vencendo, empréstimo consignado tratado como complemento de salário. Renato, ganhando menos, fez uma coisa que parece humilde demais para quem gosta de se enganar. Ele anotou tudo por 30 dias. Tudo padaria, remédio, Uber, presente, mercado, juros, tarifa, parcela, dinheiro emprestado para filho, cafezinho, troca de celular, manutenção do carro. E no fim do mês viu que quase ninguém quer ver.
O dinheiro dele não desaparecia em um grande desastre. O dinheiro dele morria em pequenas prestações permanentes. O gasto visível não é sempre a parte cara. A parte cara é a permanente. Se você tem 60 anos e nada guardado, a sua primeira missão nesta semana não é estudar 1000 relatórios. É abrir o extrato e separar a sua vida em 3 caixas. A primeira caixa é sobrevivência. Moradia, comida, luz, água, remédio, transporte básico. A segunda caixa é dignidade. Uma pequena margem para viver sem virar escravo da planilha, porque ninguém mantém disciplina se a vida vira prisão. A terceira caixa é vaidade, fuga e juros. Essa terceira caixa precisa ser desmontada. Não estou falando de cortar tudo que dá prazer. Estou falando de cortar aquilo que rouba sua liberdade enquanto finge que melhora a sua vida. Existe um contrato escondido em quase todo orçamento brasileiro. Ele não aparece como documento assinado em cartório. Ele aparece como parcela. A parcela diz: você pode consumir hoje desde que entregue parte do seu futuro todo mês. Quando você é jovem, esse contrato já é perigoso. Aos 60, ele vira uma peça de metal dentro da máquina, raspando tudo por dentro, o rotativo do cartão, o cheque especial, o consignado usado para consumo, a renegociação que alivia hoje e alonga a dor por anos. Tudo isso tem a mesma mecânica. O banco recebe primeiro, a sua aposentadoria recebe depois. E muitas vezes não sobra nada para ela, né? Parece administrável até você fazer a conta. Imagine que você consiga cortar R$ 700 por mês. Não porque ficou rico, não porque recebeu herança, porque tirou vazamentos, renegociou dívida cara, vendeu o que só dava despesa, baixou o padrão que era apenas teatro e parou de financiar a aparência. R$ 700 por mês são R$ 8.400 por ano. Em 5 anos, sem contar rendimento nenhum, são R$ 42.000. Agora imagine que essa sobra seja colocada com disciplina em ativos de renda e participação em empresas essenciais, de forma diversificada, reinvestindo proventos, aceitando que o preço oscila, mas a renda vai sendo construída. Não vou prometer taxa. Quem promete demais quer alguma coisa de você. Mas vou te dizer o mecanismo. Cada real que compra uma parte de uma boa máquina produtiva pode gerar renda. Essa renda compra mais pedaços. Mais pedaços geram mais renda. A engrenagem pequena empurra a engrenagem maior. Trabalhador que começa aos 60 não tem o luxo da preguiça, mas ele ainda tem a força da repetição. Aqui está o primeiro número que eu quero que você guarde. Percentual de sobra. Não é quanto você ganha, é quanto sobra com destino. Se você ganha 4.000 e sobra 600, você tem 15% de sobra. Se você ganha 10.000 e sobra 0, você tem uma máquina bonita por fora e quebrada por dentro. Daqui a pouco eu vou voltar a Renato e Gilmar, porque um deles vai cometer um erro que parece amor, mas destrói a própria velhice. Antes disso, você precisa entender por que guardar dinheiro parado não basta, a segunda engrenagem. Transformar sobra em renda-dinheiro parado é melhor do que dívida, mas dinheiro parado não é aposentadoria. Aposentadoria nasce quando a sobra mensal vira renda futura. E renda futura, para mim, não é depender de vender patrimônio na hora do desespero. É ser dono de pedaços de negócios que produzem caixa
e distribuem parte desse caixa ao longo do tempo. Um país pode reclamar, brigar, errar, tropeçar, entrar em crise, mas as pessoas continuam acendendo a luz, abrindo a torneira, usando o banco, contratando seguro, falando ao telefone, pagando conta. Empresas ligadas a serviços essenciais, quando bem administradas, têm uma característica valiosa para quem envelheceu sem reserva. Elas não dependem de entusiasmo para existir. Elas dependem de necessidade. A máquina da aposentadoria tardia precisa de peças resistentes, não de peças brilhantes. O erro do homem de 60 anos é querer recuperar o tempo perdido apostando como se tivesse 25. Ele escuta uma história de alguém que dobrou dinheiro rápido e pensa: agora eu vou tirar o atraso. Só que o atraso não se tira com pressa. O atraso se trata com precisão. A pressa é inimiga do velho sem reserva. Suponha que você consiga investir R$ 800 por mês a partir dos 60. Em um ano, são R$ 9.600. Em 5 anos, R$ 48.000 colocados. Em 10 anos, R$ 96.000 colocados. Se ao longo do caminho houver renda distribuída e reinvestida, a máquina cresce mais do que o valor depositado. Se você aumenta a contribuição quando entra 13º, restituição, venda de um bem inútil ou renda extra, a engrenagem acelera. Mas preste atenção, o objetivo não é olhar todo dia o preço na tela e achar que ficou rico ou pobre. O preço é o barulho da oficina. O dividendo é a peça trabalhando. A máquina não suporta dono nervoso. Em 2008, quando o medo tomou conta dos mercados no mundo inteiro, muita gente olhava para a tela como se ela fosse anunciar o fim da civilização. Preços caíam, comentários ficavam sombrios, pessoas que se diziam investidores viravam vendedores no pior momento. O Brasil também sentiu. Quem precisava de liquidez ou tinha comprado por ganância, sofreu. Mas quem entendia que boas empresas essenciais continuariam vendendo energia, serviço, crédito, seguro e infraestrutura, olhava a crise de outro jeito. Crise não muda a natureza de um bom ativo. Crise muda o preço que o impaciente aceita receber. Essa é uma lição dura para quem começou tarde. Você não pode investir todo o dinheiro como se emergência não existisse. A máquina precisa de 2 compartimentos. Um é a reserva de segurança, em instrumentos simples, líquidos e conservadores, para cobrir doença, conserto, atraso de salário, despesa inesperada. O outro é a carteira de renda, onde você aceita oscilações porque está comprando participação em negócios de longo prazo. Misturar os 2 compartimentos é como jogar areia no motor. Fundação primeiro, máquina depois. Agora eu vou resolver o primeiro aberto, aquele número semanal que prediz se você vai melhorar ou piorar. Chame de renda comprada. Toda semana, anote quanto da sua renda futura você comprou. Não anote apenas quanto investiu. Anote que tipo de engrenagem você comprou. Se segurança, renda, redução de dívida, corte de despesa permanente. Porque pagar uma dívida cara também é comprar renda futura. Cortar uma parcela inútil também é comprar liberdade mensal. A terceira engrenagem, o cálculo brutal dos 60. Agora vem a conta que muita gente evita porque ela não perdoa. Mas se você aceita trabalhar com a realidade, a matemática ainda pode ser sua funcionária.
Vamos falar de 3 cenários simples, sem promessa. Cenário 1, você não muda nada. Ganha R$ 5.000, gasta 5. Zil, entra no mês seguinte esperando alguma melhora externa. Em 5 anos você continua sem máquina. Talvez tenha INSS, talvez algum bico, talvez a ajuda dos filhos, mas o seu poder de escolha diminui. Cenário 2, você corta R$ 500 por mês e guarda sem destino, só para não ficar zerado. Em 5 anos, juntou 30 mil reais antes de rendimento. Já é melhor do que nada. É ar no pulmão, evita uma humilhação. Mas ainda não é renda suficiente. Cenário 3. Você corta R$ 800, vende um bem que custa caro para manter, usa R$ 10.000 para matar dívida cara e depois investe a sobra mensal com método. Em 5 anos, você não apenas colocou R$ 48.000, você também destravou renda mensal que antes ia para juros. Se aqueles R$ 10.000 eliminam uma parcela de R$ 350, a sua sobra mensal sobe de 800 para 1.150. Em mais 5 anos, isso muda o tamanho da máquina. Viu a diferença? Existe uma pergunta que todo homem de 60 anos, sem reserva, precisa fazer antes de comprar qualquer coisa. Isso aumenta a minha renda futura ou aumenta a minha obrigação futura? Essa pergunta é uma chave de ferro. Renato fez essa pergunta quando o filho pediu ajuda para trocar de carro. Gilmar não fez. Gilmar achou que negar seria falta de amor. Entrou no consignado para ajudar um adulto a manter conforto. A prestação parecia pequena. O gesto parecia bonito. Mas a máquina dele perdeu força. O dinheiro que deveria comprar renda, passou a alimentar a imagem de outra pessoa. Renato ajudou de outro jeito. Sentou com o filho, abriu a conta, mostrou que não podia destruir a própria velhice para financiar vaidade alheia. A conversa foi dura. Houve silêncio, houve mágoa, mas houve verdade. O que ninguém te conta é específico. Quando você chega aos 60 sem reserva, dizer sim para todo mundo pode ser uma forma lenta de dizer não para si mesmo. A máquina precisa servir a casa, mas não pode ser desmontada por ela. Agora, a conta em reais que eu prometi, suponha que você gaste 5 zil por mês para viver. Se o INSS futuro cobre 2.800, faltam 2.200. Esse é o buraco mensal. Não adianta discutir sonho antes de medir o buraco. Se você reduz o custo de vida para 4.300, o buraco cai para 1.500. Você acabou de reduzir sua necessidade de renda futura em R$ 700 por mês. Isso é enorme. Agora suponha que sua carteira de renda, com o tempo, consiga gerar 400, depois 700, depois R$ 1.000 mensais de média em proventos e rendimentos, sem vender o principal, sempre com prudência e diversificação. Ainda não é riqueza, mas R$ 1.000 de renda própria para quem faltava 1.500 muda a velhice. Compra remédio, paga mercado, reduz humilhação, dá escolha. A meta inicial não é viver de renda como um milionário. A meta inicial é comprar de volta partes da sua dignidade. Aos 60, cada R$ 100 mensais de renda própria é uma engrenagem que ninguém pode tirar de você com discurso bonito. A quarta engrenagem, crise, preço e paciência, a maioria acha que o risco está na oscilação. Não está apenas ali. O risco mais profundo está em precisar vender quando a oscilação aparece.
Por isso eu insisto, reserva e carteira não são a mesma gaveta. No Brasil, quem atravessou 2015 lembra de desemprego, queda de confiança, empresas sofrendo, famílias fechando a mão, né? O mercado financeiro também teve medo. Em períodos assim, o pequeno investidor olha para preço caindo e sente que fez besteira. Mas preço caindo em empresa essencial e bem escolhida pode ser apenas a máquina sendo vendida com desconto por alguém que não aguentou o barulho. O que eu procuro ensinar é a diferença entre preço baixo e valor destruído. Preço baixo pode ser chance. Valor destruído é armadilha. E mais uma coisa, diversificação não é comprar um monte de coisas aleatórias. Diversificação é construir uma máquina com peças diferentes que não quebram todas pelo mesmo motivo. Um pouco de renda conservadora, um pouco de empresas essenciais, um pouco de setores distintos. Nada de concentrar sua velhice em uma aposta. A máquina não pode depender de uma única correia. Eu passei décadas observando empresas de energia e outros setores essenciais, enquanto muita gente corria atrás de novidades. Havia sempre alguém dizendo que aquilo era lento demais, antigo demais, sem graça demais. Mas a conta da luz continuava chegando, né? A demanda continuava existindo. O caixa continuava trabalhando. Enquanto alguns queriam aplauso rápido, eu queria renda previsível crescendo no tempo. Esse é o único episódio pessoal que você precisa guardar. O homem que aceita parecer sem graça por décadas pode terminar com uma liberdade que o homem vaidoso nunca comprou. Todo mundo fala de seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida. Pouca gente fala do seguro de não precisar vender na baixa. A sua reserva de emergência é esse seguro. Ela não rende manchete, mas protege a carteira de renda. Ela impede que uma consulta médica, uma obra no banheiro ou uma ajuda emergencial para a família obrigue você a vender bons ativos no momento errado. A reserva não é dinheiro preguiçoso, é uma peça de proteção. Sem ela, a máquina de renda vira refém do primeiro susto. Renato, com menos salário, montou 3 bolsos, conta da vida, reserva e renda. Todo o dinheiro tinha endereço antes de chegar. Gilmar continuou misturando tudo. Quando veio um problema dentário caro, Gilmar vendeu o investimento que tinha acabado de começar, reclamou que o mercado não funcionava e voltou para a estaca zero. Renato usou a reserva, preservou a carteira e retomou a contribuição no mês seguinte. O mercado não tratou Renato melhor. Renato é que montou a máquina para não ser expulso. Isso muda tudo aos 60. Você não precisa de genialidade. Precisa de um sistema que sobreviva ao seu cansaço. A quinta engrenagem. Trabalhar mais um pouco, mas trabalhar diferente. Se você tem 60 anos e nada guardado, trabalhar mais alguns anos pode não ser castigo. Pode ser a última grande alavanca da sua vida financeira. Mas trabalhar mais do mesmo jeito, gastando tudo e empurrando dívida, não adianta. É rodar a máquina sem correia. O ponto não é apenas continuar trabalhando. É transformar os próximos anos em anos de construção concentrada. Aos 60, você pode ter algo que o jovem não tem: experiência, rede de contatos, conhecimento prático, reputação, nome limpo, capacidade de fazer serviço com seriedade. Isso pode virar renda extra sem fantasia, mas todo real extra precisa ter destino
antes de entrar. Se a renda extra entra para aumentar consumo, ela não é alavanca, é anestesia. Aqui está a regra. Renda principal paga a vida enxuta. Renda extra acelera a máquina. Se você faz R$ 600 extras em um sábado e usa tudo para compensar a frustração, você trabalhou para o passado. Se coloca esses 600 na reserva, mata a dívida ou compra renda futura, você trabalhou para o futuro, a diferença não está na atividade, né? Está no destino do dinheiro. Daqui a pouco eu vou te mostrar a lista dos não faça, que decide se a sua construção sobrevive. Antes, vem o segundo reengajamento, a escolha segura que pode ser perigosa. Muitos dizem, eu não invisto porque tenho medo. Então, deixam tudo parado, ou pior, deixam tudo em consumo, imóvel improdutivo, conta corrente, favor para parente ou promessa de alguém conhecido. Eles chamam isso de segurança. Mas segurança sem renda pode virar dependência, ó que parece seguro aos 60, pode ser perigoso aos 75 se não produz caixa. Um imóvel vazio parece patrimônio, mas se só gera PTU, condomínio e manutenção, ele consome. Um dinheiro parado sem proteção contra a inflação parece tranquilo, mas compra menos a cada ano. Um filho bem intencionado parece apoio, mas também pode ter filhos, dívidas e desemprego. Um emprego parece estável até o corpo cobrar. Isso é máquina de aposentadoria. O resto pode ser apenas paisagem. A lista do que você não pode mais fazer não financie aparência. Aparência tem manutenção. O carro mais bonito puxa seguro mais caro, imposto mais caro, peça mais cara, combustível, lavagem, orgulho e comparação. A roupa, a viagem, o celular, o almoço para provar status, tudo isso cobra uma prestação invisível. O mecanismo de destruição é simples. Você converte capital produtivo em consumo que precisa ser repetido. A máquina perde peças para alimentar o teatro. Não use crédito caro para resolver problema permanente. Cartão, cheque especial e empréstimo de consumo podem parecer ponte. Muitas vezes são buraco com piso pintado. Se o seu custo de vida é maior que sua renda, crédito não resolve. Crédito adia e aumenta. O mecanismo é brutal. Os juros passam a disputar o primeiro lugar na fila do seu salário. Quando os juros recebem antes da sua carteira, sua aposentadoria trabalha para o credor. Não confunda ajudar a família com financiar irresponsabilidade, ajudar em doença, fome, emergência real. Isso é humanidade, né? Mas bancar adulto que não organiza a própria vida, pagar a vaidade dos filhos, sustentar escolha ruim de parente, entrar como avalista sem controle, isso é desmontar sua velhice com o nome de amor. O mecanismo é emocional. A culpa assina contratos que a razão jamais assinaria. Não venda ativo de renda por susto de preço. Se você comprou com critério, diversificou, manteve reserva e entende a empresa, a queda de preço não é automaticamente ordem de venda. Vender por pânico transforma a oscilação em prejuízo. O mecanismo é psicológico. Você compra esperança, vende medo e chama isso de prudência. Prudência é estudar antes, diversificar antes, reservar antes. Pânico depois não é prudência. Não adia a conversa difícil com você mesmo. O orçamento real, a dívida real, a aposentadoria provável, o custo de vida verdadeiro, a ajuda aos filhos, o padrão que não cabe mais, tudo isso precisa ser encarado. O mecanismo de destruição é o silêncio.
O silêncio deixa o vazamento trabalhar. A máquina quebra não por explosão, mas por anos de rangido ignorado, a sexta engrenagem. O plano dos próximos 7 dias, você tem 7 dias para fazer a máquina começar a girar. Não para ficar rico, não para resolver a vida inteira, para inverter a direção. Dia 1, levante o custo real da sua vida. Não o custo que você imagina, o custo real. Pegue extrato, cartão, recibo, dinheiro, Pix, tudo. Separe sobrevivência, dignidade e vazamento. Dia 2. Liste todas as dívidas com valor, juros, parcela e prazo. A dívida mais cara não é a que mais irrita, é a que cobra mais para existir. Se você não sabe o juro, descubra. Quem não sabe o preço da dívida negocia de olhos fechados. Dia 3. Escolha uma despesa permanente para cortar ou reduzir. Não escolha uma economia simbólica para se sentir bem. Escolha uma peça que muda o mês. Plano caro, assinatura inútil, seguro mal ajustado, tarifa, carro, aluguel, ajuda recorrente, compra parcelada. Dia 4. Defina uma sobra mínima automática. Pode ser R$ 300, pode ser 500, pode ser 1.000. O valor precisa ser realista, mas precisa doer um pouco. Se não dói nada, talvez não mude nada. Dia 5. Crie os 2 compartimentos. Reserva de segurança separada da carteira de renda. A reserva não disputa vaidade, né? A carteira não paga emergência. Cada peça no seu lugar. Regra escrita protege o velho cansado do velho assustado. E aqui eu resolvo outro aberto. O erro de Renato, que parecia amor. Ele quase cometeu, quase entrou em dívida para resolver a vida financeira do filho. A diferença foi que ele parou antes de assinar. Aos 60, muitos estragos não acontecem por maldade. Acontecem por impulso de salvar todo mundo. Mas se você não tem máquina, não pode doar engrenagem. Primeiro estabilize, né? Depois ajude com inteligência. A ajuda que destrói você hoje pode virar peso para a mesma família amanhã. A filosofia da máquina silenciosa dinheiro. Quando você envelhece, deixa de ser vaidade e vira permissão. Permissão para dizer não, não para o banco que oferece crédito caro. Não para o parente que confunde amor com transferência. Não para o vendedor que usa seu medo. Não para o próprio orgulho que quer manter um padrão morto. Não para a vergonha de começar tarde. Esse talvez seja o maior dividendo invisível. O poder de não se curvar toda vez que alguém pressiona. Um dia, os primeiros proventos caem. Talvez sejam R$ 18. Depois 42. Depois 96. Parece pouco para quem não entende. Mas para quem começou do 0 aos 60, aquilo não é pouco. É prova de que o dinheiro começou a voltar para casa, sem você vender hora de vida naquele dia. Essa sensação muda o homem. Não porque o valor seja grande, porque a direção mudou antes, tudo saía. Agora, alguma coisa entra antes, você dependia apenas do salário. Agora, uma parte pequena do país trabalha junto com você. Antes, a velhice era uma sala escura. Agora, tem uma lâmpada acesa, pequena, mas acesa. Mas existe dignidade nisso. A dignidade não está em ter começado cedo. Está em finalmente parar de fugir. O seu desafio desta semana agora, eu quero uma ação específica. Hoje, não amanhã, escreva em uma folha 4 números quanto entra por mês. Quanto sai por mês? Quanto você deve? Quanto vai sobrar automaticamente
para construir sua máquina, não use número bonito, use número verdadeiro. Depois escolha uma despesa permanente para cortar antes do próximo domingo. Uma só, mas que faça diferença. Em seguida, defina o primeiro destino da sobra. Reserva, dívida cara ou carteira de renda, nessa ordem, conforme a sua situação. E escreva nos comentários uma frase simples. Eu vou comprar minha renda. Não escreva para me agradar. Escreva para se comprometer diante de si mesmo. Se você tem 60 anos e nada guardado, o pior já aconteceu. O tempo foi embora. Mas o segundo pior ainda pode ser evitado. Deixar os próximos anos irem embora do mesmo jeito. A máquina não começa grande. Ela começa quando você para de mentir para o próprio extrato nesta semana.